O primeiro motivo que leva os projetos estruturais a serem desvalorizados aqui no Brasil, na verdade, são os nossos softwares. Porque eles são de alta qualidade, são muito completos. Lá fora, né, fora aqui do Brasil, é muito comum que você tenha um software para poder obter os esforços solicitantes. Você vai modelar ali a estrutura e vai obter os esforços em relação aos carregamentos e ao modelo ali estrutural que você concebeu. E depois disso você vai dimensionar os elementos em algum lugar, ou manualmente, ou com Excel, ou com algum software. E em terceiro você vai detalhar, você vai transformar aquilo ali em um projeto estrutural. Aqui, tanto a Eberic quanto o TQS, que são os principais softwares nacionais aí de cálculo estrutural para estrutura de concreto armado, eles vão te passar ali, você vai modelar, e eles vão te entregar os esforços solicitantes, eles vão trabalhar também no dimensionamento dos elementos, de acordo com a 6118, e também vão detalhar, né? Eles vão te entregar desenhos ali, que alguns profissionais, inclusive, acham que aquilo ali é projeto, ainda não é, né? São desenhos que vão te auxiliar a gerar as pranchas do seu projeto. Eles trabalham bastante ali, agilizam bastante. Então, como nós temos programas robustos e completos, isso facilita e aumenta a produtividade do engenheiro. Facilita a vida, aumenta a produtividade e, infelizmente, também diminui a qualidade. Porque como se torna uma atividade mais fácil chegar na prancha final, chegar a um desenho final, muitos profissionais se aventuram nessa área. Muitos profissionais que não conseguem, inclusive, gerar um projeto que pode ser executado, né? Que chegue sequer a um profissional consiga ler aquilo ali e executar alguma coisa. Já vi projetos que são inexequíveis. Não dá para pegar aquilo ali e fazer nada com o projeto de alguns profissionais aí que, infelizmente, se aventuram nessa área de cálculo estrutural. E um dos motivos é que nós temos programas muito completos. Dessa forma, com mais profissionais se aventurando na área, devido a essa facilidade aí de, aparentemente, se fazer um desenho, um projeto estrutural, acaba que a gente tem uma concorrência maior que derruba o preço. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós temos um piso salarial da engenharia que é alto. Esse piso alto ele acaba sendo intransponível para muitos profissionais, principalmente aqueles que são recém-formados. É muito difícil, aliás, é muito comum que o profissional forme não consiga emprego na engenharia, principalmente se estiver na fase de baixa do ciclo da construção civil. Porque a construção civil, como você já deve saber, ela opera em ciclos de alta e baixa. Então, para quem forma num ciclo de baixa, é muito difícil transpor essa barreira, essa muralha que é o piso salarial do engenheiro civil. Então, nós temos muitos profissionais que não transpõem essa barreira. Eles vão fazer o quê? Vão recorrer ou a migrar de área, abandonar a engenharia, ou a empreender, se tornar profissional autônomo. Vários engenheiros acabam recorrendo a essa área de projetos, o que aumenta ainda mais a concorrência. E isso derruba novamente o preço dos projetos estruturais. Aí o terceiro fator que leva a um aumento de concorrência é uma falácia, uma mentira aí que tem especialmente em revistas, portais de notícia, que divulgam na parte de alta do ciclo da construção civil, eles divulgam que faltam engenheiros, né? Faltam engenheiros no mercado. E isso não é verdade. A verdade é que nós temos mais engenheiros do que aquilo que é necessário para atender o mercado. Porém, boa parte desses engenheiros não estão qualificados para atender as vagas que abrem no ciclo de alta. Por que falta qualificação? Porque o engenheiro não teve a oportunidade de aprender, de se qualificar.
não teve oportunidade de construir um portfólio, não teve oportunidade de incrementar ali o currículo com experiências concretas. Por quê? Porque não transpôs não ultrapassou aquela barreira do salário mínimo inicial para o engenheiro civil. Então, é isso que acontece no nosso mercado. Seria importante, inclusive, combater essa falácia, essa mentira de que faltam engenheiros no mercado. Nós temos bastante engenheiros, mais do que, inclusive, é o suficiente para atender todo o mercado. O que falta são engenheiros qualificados, ok? Esses três principais fatores que acabam aumentando a oferta de engenharia civil, aumentando a oferta de mão de obra para poder elaborar, aumentando a concorrência entre os engenheiros. São esses três principais fatores. Porém, nós temos ainda fatores que diminuem a demanda, tá? Tem fator que diminui a demanda. Por exemplo, você já deve saber que boa parte da população brasileira, quando vai construir, acaba não contratando o engenheiro, né? E acaba recorrendo ao empreiteiro, ao pedreiro ou ao mestre de obra para poder conceber a estrutura de concreto armado, né? E dispensa ali o engenheiro. O que acaba resultando, é claro, em residências com fissuras, perda de durabilidade da estrutura de concreto armado da obra, da residência, do que quer que esteja sendo construído. Porém, né, isso é pouco divulgado, as pessoas não sabem quais são as consequências de não contratar um engenheiro civil. E nós podemos trabalhar nisso. É uma coisa que nós aqui, como engenheiros, podemos nos unir e trabalhar divulgando a importância de se contratar um projeto estrutural. Não apenas falando que é importante, mas divulgando as consequências de não contratar um projeto estrutural, mostrando a diferença. Estrutura projetada, olha só, não tem fissura nas paredes, a janela abre e fecha, a porta abre e fecha, a tubulação não está rompendo por causa de uma viga que teve recalque diferencial. Enfim, é apontando isso daí que nós vamos aumentar a demanda por serviços de engenharia. E, além disso, gente, outra coisa que nós podemos fazer é perder um pouco dessa mentalidade de não compartilhar conhecimento, porque concorrência sempre vai ter. Concorrência vai ter. Mas a partir do momento que a gente abre, que nós vamos nos abrir para compartilhar conhecimento, ensinar outros profissionais que estão entrando no mercado a fazer bons serviços, isso vai engrandecer o nome da engenharia. Bons profissionais aumentam a demanda por serviços de engenharia na construção civil. Agora, um profissional ruim, ele queima o nome da engenharia. Um profissional que fica entregando projeto aí que consome muito aço e muito concreto, ele queima o nome da engenharia no longo prazo, porque aquele cliente satisfeito vai falar mal de engenheiro durante muito tempo e vai falar que compensa mais contratar um pedreiro e não fazer um projeto estrutural. Ok? Então, é bom a gente compartilhar conhecimento, sim. Não pense que você está se prejudicando ao compartilhar algum método, alguma técnica aí de dimensionamento que melhore a vida dos profissionais ao seu redor. E para você ter ideia do tanto que os projetos estruturais são desvalorizados aqui no Brasil, eu te garanto que, independente da região onde você esteja projetando, se você está projetando, por exemplo, residências, você vai estar recebendo normalmente abaixo de 1% do valor de construção da residência, né? O seu contrato vai ser um contrato ali que o valor total dele está abaixo de 1% do valor de construção da residência. E já um corretor de imóvel que não tem responsabilidade sobre a estrutura da casa, ele vai receber 3% acima do valor de venda do imóvel. Ou seja, ele deve estar recebendo talvez 10 vezes mais do que você está recebendo. E ele tem zero responsabilidade sobre a estrutura. Você assume 50 anos de responsabilidade sobre aquilo que você está projetando e está recebendo 10 vezes a menos do que o corretor de imóvel recebe quando ele vende, né, aquele imóvel. Isso aí é para você ter uma proporção. Outro parâmetro que você pode utilizar é que lá fora o conjunto de projetos, eu não sei projeto estrutural sozinho, mas o conjunto de projetos, eles vão chegar até 10% do valor
de construção de uma obra, tá? Isso eu tive... Quem me falou isso foi um professor alemão, com quem eu tive aula na faculdade, e ele comentou isso com a gente, que chega de 10% a 15%, tá? Foram esses os números que ele passou. Então eu não sei dos Estados Unidos, não sei da França, por aí vai. Eu sei que na Alemanha, por exemplo, né, os projetos, conjunto de projetos, incluindo arquitetônico, hidrossanitário, estrutural e outros, eles vão chegar ali a 10% a 15%. Eu acho difícil o projeto estrutural sozinho ficar só em 1%. Acredito que ele deve chegar a 2%, 3% sim do valor de execução da obra, tá? E isso mostra que a gente tem muito a evoluir aqui no Brasil, né? Nós temos um espaço muito grande aí para valorizar a nossa mão de obra. E para aproveitar aqui, eu vou te dar uma dica que é o seguinte: tenta valorizar um pouquinho a mais, fechar um pouquinho mais, fechar um contrato um pouquinho maior, os serviços que chegarem até você através de indicações, tá? Você vai conseguir contratos talvez até 50% maiores do que os outros, que são aqueles que você pega, né, que o pessoal está pegando orçamento direto aí na sua região, através de site ou de telelistas ou por aí vai. A pessoa chega até você, né? Não é por indicação, contato direto ali. Ela está pegando orçamento com vários outros profissionais. Aí você tem aquele valor base aí da sua região, que eu não sei qual que é. Você pode aumentar até 50% quando você estiver recebendo de indicação, porque a indicação ela tem um peso. E nada mais justo do que você ter uma remuneração, mais justa, né? Resumindo. Porque com uma remuneração melhor, você vai poder trabalhar melhor naquele projeto, tá? Você vai poder dedicar mais tempo e mais esforço à sua profissão, vai poder entregar um produto de melhor qualidade para o seu cliente. Então você vai ser beneficiado e o seu cliente também, porque o projeto estrutural, ao contrário do que está na cabeça da população em geral, ele não é um produto, ele é um serviço, e quanto mais esforço você coloca nesse serviço, melhor ele sai. Então vale a pena sim você conseguir um contrato melhor quando você estiver recebendo aí indicações. Tenta aumentar um pouco o valor do seu contrato, vai experimentando, né, aumentar um pouquinho a sua faixa de preço nas indicações, que eu acredito que você vai ganhar mais. Um abraço e até a próxima.